Boa noite, meus amigos. Vamos continuar com nossos estudos de Introdução à Álgebra Linear. Nos vídeos anteriores, estudamos as noções de espaço vetorial e subespaço vetorial. Hoje, vamos apresentar o conceito de combinação linear. Dada uma quantidade finita de vetores de um espaço vetorial, o que significa que um vetor seja combinação linear desses vetores? O conjunto formado por todas as combinações lineares desse conjunto finito de vetores é um subespaço vetorial do espaço vetorial dado? Pois bem, neste vídeo vamos responder essas perguntas. Também vamos ilustrar os conceitos com alguns exemplos. Então, vamos para as definições iniciais. Combinações lineares. Então, consideremos um espaço vetorial V e uma quantidade finita de vetores dentro desse espaço, digamos V1, V2, Vk. Então, dado um vetor V, dizemos que V é combinação linear, o qual a gente vai escrever de maneira abreviada, o CL, dos vetores V1, V2, Vk, caso existam escalares A1, A2, AK, números reais, de tal forma que a gente consiga escrever V dessa forma. Isto é, o produto de V1 pelo escalar A1, mais o produto de V2 pelo escalar A2, mais AK vezes VK. Então, se isso acontece, né, caso existam esses escalares, diremos que V é combinação linear dos vetores V1, VK. Olha, pode acontecer, né, que essa escrita não seja única, né? Então, aqui estamos apenas exigindo a existência, mas não necessariamente a unicidade. Também pode acontecer que esses escalares não existam. Então, nesse caso, V não será uma combinação linear desses vetores. Uma primeira observação é que o vetor nulo, né? Este daqui vai ser o vetor nulo, né? O vetor zero, se você quiser, de V, sempre é combinação linear de qualquer conjunto finito de vetores. Por exemplo, desse daqui. Por quê? Porque nós sabemos, né, já provamos, que o escalar 0 vezes V1 vai dar o vetor nulo. Né? Da mesma forma, 0 vezes V2 vai dar o vetor nulo. Né? E 0 vezes VK vai ser o vetor nulo. Né? E o vetor nulo somado com o vetor nulo, obviamente, vai ser 0. Então, 0 é combinação linear, né? O vetor 0 é combinação linear desses vetores aí. Combinação linear de V1, V2, Vk. Né? Na verdade, de qualquer conjunto finito de vetores. Ok? Para esses vetores aí, o vetor V1, por exemplo, também é combinação linear, porque a gente pode escrever V1 da seguinte forma, né? 1 vezes V1, que é igual a V1, pelo último axioma do espaço vetorial, mais 0 vezes V2, mais, né? 0 vezes VK. Então, o vetor V1 seria combinação linear também. Claro, de maneira análoga, o vetor V2, qualquer um desses vetores seria combinação linear desses vetores, correto? Agora, o vetor, por exemplo, V2 menos VK, também seria combinação linear, porque a gente pode escrever da seguinte forma, olha, como não participa V1, podemos colocar aqui 0 vezes V1, né? Aqui 1
produto para escalar D1 por V2, né, que é o próprio V2, mais, né, e aqui o último escalar seria igual a menos 1. Menos 1 é multiplicado escalarmente por VK. Então, V2 menos VK também é combinação linear desses vetores. Ok? Bem, vamos ver um exemplo um pouco mais elaborado, né? Vamos trabalhar em R3. Então, dados os vetores V, 1, menos 2, 3, e os vetores V1, 1, 0, 0, V2, 1, 1, 0 e V3, 1, 1, 1, expressar V como uma combinação linear de V1, V2 e V3. Certo? Além disso, pergunta-se se é possível expressar V como uma combinação linear apenas de V1 e V2, certo? Bem, vamos responder, né? Vamos responder primeiro o seguinte, vamos expressar V como combinação linear. Para isso, a gente tem que achar, né? Temos que achar escalares. Vamos anotar assim, né? Temos que achar escalares, digamos, A, B, C, números reais, né? Tais que V é igual a multiplicado escalarmente por V1, mais B multiplicado escalarmente por V2, mais C multiplicado escalarmente por V3, né? Por quê? Porque eu quero expressar V como uma combinação linear. Então, é necessário achar, mostrar a existência desses escalares, né? Ok? Então, agora fazendo a tradução, quem é esse vetor V? Esse V é o 1 menos 2, 3, né? Estamos trabalhando em R3, né? Então, isso aqui vai ser multiplicado escalarmente. Vetor V1 é igual a 1, 0, 0, mais B, vetor V2 é 1, 1, 0, mais C multiplicado escalarmente, e V3 é 1, 1, 1, né? Ok. Bem, mas como se multiplica escalarmente em R3, o escalar entra a multiplicar a cada uma das coordenadas. E como se soma coordenada com coordenada. Portanto, essa igualdade aqui de vetores, né, vai originar ou vai induzir o seguinte sistema de equações, né? Dois vetores em R3 ou em Rn em geral são iguais se somente se cada uma das respectivas coordenadas são iguais. Então, nesse caso aqui, a primeira coordenada será U e do outro lado será A por 1, A, mais B por 1, mais B, e aqui C por 1, C. Então, a gente vai ter a seguinte igualdade, né? Com relação à primeira coordenada, A mais B mais C igual a 1. Perfeito? Na segunda coordenada, aqui vai ser igual a menos 2, né? Menos 2. Menos 2 tem que ser igual à segunda coordenada aqui. A por 0, que é 0. E aqui vamos ter B por 1 mais C por 1. Ou seja, B mais C. E a terceira coordenada, né? Que vai ser igual a 3. Certo? Aqui teremos A por 0, 0. B por 0, 0 mais C. C igual a 3. A última equação já vem com a resposta pronta, né? C é igual a 3, né? C igual a 3, nada que fazer aqui. Substituindo aqui, a gente vai ter B igual a menos 2 menos 3, seria igual a menos 5, e, portanto, trabalhando na primeira, A vai ser igual a, de um lado, tenho B mais C, que é igual a menos 2, passa a somar, seria 3, né? 1 mais, certo? Este daqui seria igual a menos 2, né? Este daqui, B mais C igual a menos 2.
Menos 2 passa a somar, né? E então A vale 3. Portanto, a gente conseguiu esses escalares, e então o vetor V será igual a 3 vezes, ou 3 multiplicado escalarmente pelo vetor V1, mais menos 5 multiplicado escalarmente pelo vetor V2, mais 3 multiplicado escalarmente pelo vetor V3. Então, dessa forma, conseguimos expressar V como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Perfeito. Mas também foi perguntado se V era a combinação linear de V1 e V2, né? Ok, então, vamos aqui. V é combinação linear apenas dos vetores V1 e V2, V1 e V2, certo? É uma pergunta aí. Ok. Suponhamos que for, né? Que seja. Se for, caso seja combinação linear, então, necessariamente, existem escalares, né? Digamos, dois escalares, no caso, trabalhando com dois vetores, existem dois escalares que eu vou chamar alfa, beta, né? Números reais, de forma tal que V possa ser escrito como alfa multiplicado por V1 mais, escalarmente, claro, mais beta multiplicado escalarmente por V2. Correto? Agora, quem é o vetor V? O vetor V é 1 menos 2, 3. 1 menos 2, 3, né? Vamos fazer a substituição aqui. 1 menos 2 é 3. 1 menos 2, 3. E o vetor V1, né? O vetor V1 é igual a 1, tá aqui, ó, 1, 0, 0. E o vetor V2 é 1, 1, 0, não é isso? Então vamos lá. Então aqui seria 1, 0, 0, mais beta escalar, multiplicado escalarmente pelo vetor 1, 1, 0. Ok? Se nós trabalharmos no lado direito, né, no lado direito, teríamos o seguinte, né, alfa, na primeira coordenada a gente vai ter alfa mais beta, né, alfa mais beta. Na segunda coordenada, a gente vai ter alfa por 0, 0 mais beta. E na última coordenada, a gente vai ter alfa por 0, 0, beta por 0, dá 0, né? Então aqui teremos 0. Portanto, a gente vai ter essa igualdade aqui. Então, como são dois vetores iguais, né, todas as suas coordenadas têm que ser iguais, respectivamente. Né? Então, em particular, teremos que a terceira coordenada, que é igual a 3, de um lado tem que ser igual a 0. Não é isso? Então, em particular, 3 tem que ser igual a 0. Obviamente, isto daqui é um absurdo, não é isso? O qual é um absurdo, uma contradição, correto? Uma contradição. Então, qual é o problema? O problema é que a gente está assumindo, né, que V é combinação linear. Assumir que V é combinação linear apenas de V1 e V2 leva a uma contradição. Então, isso aí não pode ser verdade. Se isso aí não pode ser verdade, a gente vai concluir que V não é combinação linear, né, de V1 e V2, correto? Portanto, V não é combinação linear de V1 e V2, né? Embora V seja combinação linear de V1, V2 e V3, mas não é combinação linear apenas de V1 e V2. Perfeito, então. Muito bem. Algumas vezes, né, como a gente vai trabalhar com sistemas de equações, uma regra que vai ser bastante útil
é a chamada regra de Cramer. Mas a regra de Cramer, ela vai funcionar para N equações com N incógnitas, correto? Então, primeira coisa, quando a gente tiver a mesma quantidade de equações que incógnitas, correto? E a condição adicional é que o determinante seja diferente de zero. Então, o sistema AX igual a B, o sistema AX igual a B, né? AX igual a B, já vou explicar aqui. Caso o determinante de A seja diferente de zero, possui uma única solução. Além disso, né, podemos calcular explicitamente quem é essa solução. O x1 vai ser o seguinte quociente, determinante de A1 dividido pelo determinante de A. Faz sentido, o determinante de A é assumido diferente de zero. x2 vai ser o determinante de A2 dividido pelo determinante de A. Xn, determinante de An dividido pelo determinante de A. Mas quem é A1, quem é A2, quem é N? Como são obtidas tais matrizes? Está aqui, ó, onde a J é a matriz obtida substituindo as entradas da coluna JS de A pelas entradas dessa matriz B aqui, certo? Deixa eu explicar com detalhes esse teorema aqui. Primeira coisa, né? A gente vai ter N equações com N incógnitas, não é isso? A mesma quantidade de incógnitas que de equações, né? Então, digamos que originalmente a gente tem o seguinte sistema. Digamos que aqui a gente tem A1, U, essa primeira incógnita, mais A1, 2, essa segunda incógnita, né? Mais A1N vezes a última incógnita igual a B1, né? Temos essa primeira equação, temos também uma segunda equação, A2, 1, x1, mais A2, 2, x2, né? mais A2N, xN, igual a B2, né? E a última equação, digamos, a N1 vezes x1, né, mais a N2 vezes x2, mais a N vezes xn igual a Bn, correto? Então, suponhamos que temos esse sistema aqui com N equações, x1, x2, xn, com N equações com N incógnitas, né? x1, x2, xn, correto? Pois bem, esse sistema aqui, esse sistema estrela, pode ser expressado de maneira matricial, da seguinte forma, né? Esses coeficientes, né, a gente pode expressar como uma matriz, a matriz com entradas aqui, esses coeficientes na primeira linha, né? A1, 2, A1N, né? Os coeficientes aqui da segunda equação passarão a formar a segunda linha, né? A2, 1, A2, 2, A2N, né? E os coeficientes da última equação formarão a última linha, né? A enésima linha, né? A N2, a NN. Então, veja que esse sistema aqui vai ser equivalente ao seguinte sistema matricial, expressando aqui as incógnitas, né, como uma matriz coluna, ou seja, uma matriz, nesse caso,
com N linhas e uma coluna, não é isso? Ok, e do lado direito a matriz coluna formada por B1, B2, Bn, não é isso? Observe que nós, como multiplicamos matrizes, a gente pega a primeira linha, né? Multiplicamos pela primeira coluna, que nesse caso a gente vai ter uma única coluna, então será A1, 1x1, mais A1, 2x2, mais A1n xn, né? Igual a B1, que é isso daqui, a primeira equação. Na segunda é A2, 1 vezes x1, mais A2, 2x2, mais A2n xn igual a B2. A segunda equação, né? E a última será o resultado é multiplicar a última linha por essa coluna, né? AN1 vezes x1 mais AN2 vezes x2 mais AN xn igual a Bn. Perfeito? Então, essa matriz aqui, formada pelos coeficientes, né, que aparecem aqui, será chamada de A. Então, vamos chamar essa matriz da matriz A, correto? Vamos chamar a matriz A. A essa matriz aqui, vamos chamar de X, certo? Vamos chamar de X. E a essa matriz coluna aqui, vamos chamar de B. Então, a gente tem esse sistema agora, de maneira matricial, correto? Perfeito. Então, esse sistema agora é visto como um sistema matricial dessa forma, né? Então, suponhamos, nas hipóteses da regra de Cramer, né? Suponha que determinante de A é diferente de zero. Então, a regra de Cramer informa que esse sistema matricial, que é equivalente a esse sistema de equações, possui uma única solução. Mas ainda, né, ele diz como calcular, né, a solução. x1 é dessa forma, x2 dessa forma, e assim, né? Então, suponha, desculpa aqui, que é determinante diferente de zero, correto? Então, estrela, né, o sistema estrela tem uma única solução. Uma única solução. Primeira informação. Mas quem é exatamente? Vamos lá. Então, o que você vai fazer é o seguinte: você vai formar a matriz AJ, digamos, AJ, onde a jésima coluna daqui, vai ser substituída por essa coluna aqui, certo? Então, digamos, para um J arbitrário entre 1 e N, né? Então eu vou ter a primeira coluna aqui, certo? Digamos A1, 1, essa é a primeira coluna, A2, 1, AN1, correto? Pois bem, aqui em algum momento você terá a jésima coluna. Então, no lugar de colocar A1J, né, inicialmente estava aqui A1J, correto? Vou escrever A1J, A2J, certo? ANJ, né? E aqui, essa é a matriz original, correto? E aqui a última coluna, não é isso? Então, A1N, A2N, ANN, tá? Então, o que você vai fazer, essa coluna aqui, que é a coluna J, ou Jésima coluna, né? Essas entradas aí, você vai substituir, né, por B1, B2, Bn. Então, vou apagar aqui, certo? Né? Você vai colocar aqui, no lugar desses números aí, você vai colocar B1, B2, Bn, correto? Isso aí você vai fazer para J igual a 1, né?
J igual a 2, J igual a N, né? J variando, né? Entre 1 e N, correto? E então, o JS, né? O XJ, né? A incógnita XJ vai ser igual justamente ao determinante, né? Dessa matriz AJ, correto? Dividido pelo determinante dA. Então, dessa forma, a gente vai ter a solução do nosso sistema, correto? Mas, por favor, lembrar que isso aqui é aplicado, primeiro, quando você tem a mesma quantidade de equações que de incógnitas. E, além disso, tem que, no caso, que o determinante do nosso sistema é diferente de zero. Perfeito. Vamos ver se a gente pode aplicar a regra de Kramer no seguinte exemplo. Olha, em P2, expressar o polinômio Px, que está aqui, como uma combinação linear dos polinômios P1, P2 e P3, né? Esses polinômios aqui. Primeira coisa, é bom lembrar, né? É importante lembrar que, segundo a notação dos vídeos anteriores, P2 é o subespaço formado pelos polinômios com coeficientes reais, né? Lembre-se que denotamos o espaço de polinômios de qualquer grau dessa forma, né? R faz menção a que os coeficientes são reais, né? E aqui a condição S2 significa de que o grau de nosso polinômio é no máximo 2. No máximo 2. Perfeito. Então, se eu quero expressar esse polinômio como combinação linear, né, temos que achar, igual que no caso anterior, né, temos que achar escalares, digamos A, B, C, números reais, vão ser nossas incógnitas, correto? Né? Tais que podamos escrever, né, P, o polinômio Px como sendo combinação, né, Px igual a vezes o produto por escalar de A pelo polinômio P1 mais B pelo multiplicar escalarmente pelo polinômio P2 mais C multiplicado escalarmente pelo polinômio P3, né? Quem é P? O polinômio P é igual a 2 menos x mais 2x2, correto? Quem é P1? Vamos substituir aqui. P1 é o polinômio 1 menos 2x mais x quadrado mais, né, B, que é o polinômio P2, é 3 mais x, e o polinômio P3 é igual a x menos x2. Ok, e então, a gente vai lembrar que no espaço de polinômios, em qualquer espaço de polinômios, o produto por um escalar é obtido multiplicando o escalar por cada um dos coeficientes. E a soma é coeficiente a coeficiente. E outra coisa, dois polinômios são iguais se somente se seus respectivos coeficientes são iguais. Então, por exemplo, desse lado, o coeficiente que acompanha o termo de grau zero é 2. E desse lado aqui é igual a mais 3b, e aqui não temos. Portanto, teremos a primeira equação, né? A mais 3b, é isso, igual, né? C não participa, né? Igual a 2.
Já o coeficiente que acompanha x aqui é menos 1. Aqui será menos 2a, menos 2a. Aqui mais b. E aqui é mais c. Perfeito. Igual a menos 1, né? Que é o coeficiente acompanha x. É o coeficiente de grau 2, é 2 aqui. Então a igualdade aqui tem que ser igual a 2. E do lado direito será a, né? A. Aqui não temos. E aqui menos c. A menos c igual a 2. Perfeito. Então, esse sistema aqui pode ser visto matricialmente da seguinte forma, né? As incógnitas, nesse caso, seriam A, B e C. E os coeficientes seriam 1, 3, 0, né, a primeira linha. A segunda seria menos 2, 1. Perfeito? E aqui seria 1, 0 e menos 1, correto? Isto multiplicado pela matriz de incógnitas A, B, C igual a 2 menos 1, 2. Perfeito? Muito bem. Que tal calcular o determinante dessa matriz, né? Dessa matriz aqui, que é uma matriz de ordem 2 por 2. Vamos calcular o determinante de uma matriz de ordem 3 por 3, desculpa. 1, 3, 0. Né? Existem vários métodos. O método prático é a famosa regra de Sarri, né? Ok, os arcos, né? 1, 0, menos 1. Ela consiste, né? Funciona apenas para matriz de ordem 3 por 3, né? Então, o que a gente vai fazer é copiar as duas primeiras linhas. Seria 1, 3, 0. Vou escrever aqui de vermelho. Menos 2, 1, 1. Né? E como a gente calcula esse determinante? Pois bem, a gente vai multiplicar aqui, sem trocar o sinal, 1 por menos 1, igual a menos 1. Né? Desse lado aqui eu vou ter 0, e aqui mais 3, mais 3. E quando a gente multiplicar do outro lado, né, na diagonal secundária, digamos, então o sinal é trocado. Nesse caso é 0, nesse caso é 0. Aqui será menos 2, por menos dá mais, eu tenho que trocar 2 por 3, 6. E isto aqui dá quanto? Menos 7 mais 3 igual a menos 4, né? Que obviamente é diferente de 0. Portanto, a gente pode aplicar a regra de Cramer, né? Não é isso? O determinante do sistema é diferente de 0. Então, como a gente acharia o A? Para achar o A, nessa matriz aqui, a primeira coluna tem que ser substituída por essas entradas aqui, correto? Então, vamos calcular o A, né? Eu vou calcular o A1, no caso, né? Segundo a notação da regra do Cramer, né? Então, A1 seria formado no lugar da primeira coluna, né? Que é essa daqui. Colocaremos 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2, né? E as outras colunas você mantém igual. O 0, 0, 1, menos 1. Perfeito? Isso aí seria aquela matriz A1, segundo a notação da regra do Cramer. Né? Essa matriz, esse determinante aqui pode ser calculado analogamente usando a regra de Sarri. Né? Então vamos aplicar aqui uma regra bastante prática. Né? 2, 3, 0, vamos copiar aqui. Menos 1, 1, 1. Né? E esse determinante aqui vai ser igual a
Desse lado a gente vai ter menos 2, aqui 0, mais 6, do lado esquerdo, do lado secundário, a gente vai ter 0 aqui, e aqui tem que mudar, né? Aqui vai dar menos com menos, vai dar mais, temos que mudar o sinal, então vai ser menos 3. Menos 2 mais 6 menos 3, isso aí vai dar igual a 1, perfeito? Então, segundo Sarrus, aqui estou aplicando, desculpa, Sarrus não, a regra de Cramer, estou aplicando aqui a regra do Cramer, certo? Então, segundo Cramer, A tem que ser igual a quem? A esse determinante, que é igual a 1, dividido pelo determinante do sistema, que é menos 4. Menos 4, perfeito? Então, nosso primeiro coeficiente, nosso primeiro escalar, que é igual a menos 1 dividido por 4, perfeito? Muito bem. O segundo determinante, apenas eu vou colocar, né, para fixar as ideias, certo? Em que consiste essa matriz A2? Pois a segunda coluna tem que ser trocada por 2 menos 1, 2. E as outras se mantêm fixas. Então, são 1 menos 2, 1. A matriz 1 e 3, a coluna 1 e 3, você vai deixar igual. 1 menos 2, 1. Desculpa. A primeira é 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1. 1 menos 2, 1, correto? E a segunda coluna, você tem que trocar por essa coluna aqui, 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2, né? 2 menos 1, 2. 2 menos 1, 2. Não é isso? 2 menos 1, 2. E a última, 0, 1 menos 1, você deixa igual, né? A última é 0, 1 menos 1, desculpa. 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1. Esse determinante aí você também pode calcular usando a regra de Cramer, né? Mas eu não vou fazer, né? Já vou colocar diretamente aí o resultado, certo? Né? Ok, esse determinante aqui vai ser igual a menos 5, né? Menos 5 na verdade, né? Eu já fiz as contas por aqui, certo? É fácil isso aí. Menos 5 e, portanto, a incógnita B vai ser igual a menos 5 dividido por menos 4. Ou seja, B vai ser igual a 5 quartos. Correto? Ok. E a matriz para achar C, temos que dividir o determinante de A3, que é como é obtida substituindo a terceira coluna por essas entradas aqui, né? 2 menos 1, 2. Fazendo isso, né, e calculando o determinante, a gente pode calcular facilmente que esse determinante vai ser igual a 9, tá bom? E, portanto, C vai ser igual a menos 9 quartos, ok? Muito bem, então dessa forma, né, nossa resposta seria de que o polinômio P, ao final, pode ser escrito como combinação linear, onde os escalares são, nessa ordem, menos 1 quarto, né, multiplicado escalarmente pelo primeiro polinômio, mais 5 quartos, né, multiplicado escalarmente pelo segundo polinômio,
menos 9/4 multiplicado escalarmente pelo terceiro polinômio. Então, dessa forma, expressamos o polinômio como combinação linear dos polinômios P1, P2, P3. Muito bem. Ao início, a gente se perguntou se, dado um conjunto finito de vetores, o conjunto formado por todas as combinações lineares de vetores, desses vetores aí, era um subespaço. E a resposta é sim. Essa resposta é dada por esse teorema aqui, tá? Então vamos lá, vamos ao enunciado. Seja S um conjunto finito de vetores, né? Um conjunto finito de vetores de um espaço vetorial V. O conjunto W formado por todas as combinações lineares de vetores em S. O que significa isso? Você vai variar aqui, né, todos os escalares, variando em R, né? Então, para cada escolha de A1, A2, AK, você terá uma combinação linear, um vetor. Então, se você variar, né, você terá conjunto formado por todas as combinações lineares. Então, esse conjunto não é um subconjunto qualquer de V, é um subconjunto especial. De fato, é um subespaço vetorial de V. Além do mais, ele tem uma caracterização especial. Ele vai ser uma característica especial. Ele é o menor subespaço de V que contém S. Ou seja, S vai estar contido em V, em W, aliás, em W. E além disso, qualquer outro subespaço que contenha S tem que conter W. Então, nesse sentido, vai ser o menor subespaço com tal propriedade, né? Pois bem, esse teorema não é difícil de demonstrar, então vamos dar as ideias da prova. Beleza? Muito bem. Se nós queremos provar que W, vamos para a primeira parte, né? Primeira parte, vamos provar que W, conjunto formado por todas as combinações, é de fato um subespaço vetorial. Então, a primeira coisa que temos que mostrar é que 0, o vetor 0, pertence a W. E já vimos que 0, o vetor nulo, né? 0 é combinação linear, já vimos ao início, né? Combinação linear de V1, V2, VK. Porque 0 é igual a 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais 0 vezes VK. Então, tomando A1 igual a 0, A2 igual a 0, AK igual a 0, esse vetor nulo é combinação linear. Então, como W é o conjunto formado por todas as combinações lineares, então 0 pertence a W, né? Que é importante, né? Porque quando você quer provar que um subconjunto é um subespaço, necessariamente 0 tem que pertencer ao vetor nulo, né? Caso isso não aconteça, não tem chance de ser subespaço. Ok, agora vamos tomar dois vetores em W e provar que a soma também está em W. Sejam, então, digamos, dois vetores em W, né? Vamos chamar W1 e W2, dois vetores que pertencem ao W, né? Ao espaço, ao conjunto W. Então, temos que mostrar que a soma também é um elemento de W. Como W é o conjunto formado por combinações lineares, então existem escalares, digamos, A1, A2, AK, escalares, números reais, né? E outros números reais, B1, B2,
BK, né? Tais que W1 tem essa cara aqui, ó. A1 vezes A1 multiplicado escalarmente por V1 mais A2 multiplicado escalarmente por V2, né? Mais AK multiplicado escalarmente por VK. E W2 será igual a B1 multiplicado escalarmente por V1 mais BK multiplicado escalarmente por VK. Perfeito? Fazendo a soma, né? Fazendo a soma, a gente vai ter que W1 mais W2 é igual ao quê? Dentro de um espaço vetorial, né? São satisfeitas as propriedades associativa, comutativa. Então, eu posso associar A1 V1 mais B1 V1. E também é satisfeita a propriedade distributiva do produto escalar com relação à soma. Então, fazendo essas manipulações, né, pulando alguns passos, eu vou ter o seguinte, né, A1, B1, eu posso escrever então A1 mais B1, né, que multiplica escalarmente ao V1, né, isto daqui seria igual a 1 V1 mais B1 V1, que está aqui. Mas, né, fazendo a mesma brincadeira, eu vou ter aqui AK mais BK. Tudo isso multiplicado escalarmente por BK. Isto daqui é um número real, obviamente, né? Soma de dois números reais. Isto daqui será outro número real, né? Então, tudo isso daqui será uma combinação linear desses vetores. Portanto, tudo isso vai pertencer a W, já que W está formado por todas as combinações lineares. Então, W vai ser fechado com relação à soma, certo? Se você tomar agora um escalar, né, digamos, seja lambda um escalar qualquer, né, temos que provar que lambda por um vetor arbitrário de W também está em W. Então, lambda vezes W1, né, esse vetor aqui é arbitrário, né, porque esses daqui foram escolhidos arbitrariamente. Então, lambda vezes lambda multiplicado escalarmente pelo W1 seria igual ao quê? A 1, né, V1 mais A2, V2 mais AK multiplicado escalarmente por VK. E aqui a gente pode usar as propriedades, né, características, os axiomas do espaço vetorial, que permitem primeiro distribuir com relação à soma e depois temos uma espécie de associatividade, né, quando aparecem dois, associatividade do produto, eu estou querendo dizer, da multiplicação por um escalar, né? Quer dizer, eu posso juntar esse lambda com AU, né, produto de números reais, que multiplica escalarmente ao V1. Primeiro a gente fez, ou aplicou a distributividade. O lambda multiplica o primeiro, mais lambda o segundo, mais lambda o KS. Né? E depois, em cada parcela, a gente usa esse axioma aí, correto? Muito bem. Mais, né, lambda multiplicado por AK, né, como números reais, certo? E isto multiplicando escalarmente ao vetor VK. Perfeito. E isto daqui é um número real, isto daqui é um número real. Beleza? Então, tudo isto daqui vai ser uma combinação
linear desses vetores. Portanto, vai ser um elemento de W. Então, dessa forma, a gente mostrou que W é fechado com relação ao produto por escalar e também fechado com relação à soma, né? Em consequência, W é, de fato, um subespaço vetorial, não é isso? De V. Portanto, concluímos então que W é um subespaço vetorial do espaço vetorial V. Perfeito. Segunda parte agora. Segunda parte, né? W é o menor subespaço de V que contém S. Quem é esse? Conjunto formado por esses vetores. V1, V2, Vk. Né? No sentido de que qualquer outro subespaço que contenha S contém W. Perfeito. Então, vamos dar a ideia da segunda parte. Bom, segunda parte aqui. Lembre-se que a gente viu ao início, né, quando definimos combinação linear, que cada vetor VJ é combinação linear. Né? Cada vetor VJ é combinação linear dos vetores V1, V2, porque eu posso escrever dessa forma, né? 0 vezes V1 mais aqui U multiplicado por VJ, né? Mais 0 vezes VK, perfeito? Isto aqui seria uma combinação linear desses vetores, portanto, isto daqui seria um elemento de W, correto? Isso implica, então, que o conjunto S está contido em W, né? Porque S é formado por V1, V2, VJ, então cada VJ é um elemento de W, então S está contido em W, né? Agora vamos tomar um subespaço vetorial que contém S. Então, agora seja, digamos, U, um subespaço vetorial dV com a propriedade que contém a S, também contém a S, correto? Então, nosso objetivo é comparar U com W e mostrar, na verdade, que W está contido em U. Perfeito? Então, se eu pegar, como eu vou provar que W está contido em U? Mostrando que todo elemento de W vai pertencer a U. Perfeito? Então, toma um elemento qualquer de W, né? Seja W um vetor de W, não é isso? W está formado por combinações lineares de V1, V2, Vk. Então, W vai ter essa cara, né? Algum escalar multiplicado por V1, escalarmente, né? Mais A2 multiplicado escalarmente por V2, mais AK multiplicado escalarmente por VK. Né? Para alguns escalares, né? Para alguns, ou seja, existem, né? Por definição, né? Alguns escalares A1, A2, AK, escalares, ou seja, números reais. Ok, como S está contido em U, né? Vou aplicar isso daqui, significa que V1 está em U. Como V1 pertence a U, V2 pertence a U, todos, na verdade, né? Todos esses vetores pertencem a U. Então, como V1, V2, VK
pertencem a U, e U é um subespaço. U é fechado com relação à soma e produto por um escalar, e U é um subespaço vetorial de V. Então, é claro que isto daqui vai pertencer a U, isto daqui também. Então, todo esse elemento aqui, A1 vezes V1, mais A2 vezes V2, mais AK vezes VK, também vai ser um elemento de U. Por quê? V1 pertence, então, como é fechado com relação à multiplicação por escalar, A1, V1 pertence a U. Da mesma forma, como V2 pertence, A2, V2 pertence a U. AK, VK pertence a U. Como U é fechado para a soma, toda essa soma pertence a U. Mas essa soma é W. Isso implica, então, que W pertence a U. Mas W é um elemento arbitrário que a gente tomou dentro de W, um vetor arbitrário. Tomamos um vetor arbitrário e estamos mostrando dentro de W que ele também é de U. Portanto, concluímos, portanto, W está contido dentro de U. Feito? Certo? Então, nesse sentido, é que W, o conjunto formado por todas as combinações lineares, é um subespaço que contém, subespaço vetorial que contém todos esses vetores e, además, e além disso, é o mínimo, o menor, com tal propriedade. Muito bem. Esse W, que nós acabamos de demonstrar que é um subespaço vetorial, ele tem um nome próprio. Ele vai ser chamado de espaço gerado por S. Quem é esse conjunto formado por esses vetores V1, V2 até VK, E algumas vezes a gente vai denotar assim, gerado por esses vetores, certo? Vamos escrever aqui, gerado. Esse W, então, vai ser denotado dessa forma, gerado por V1, V2, VK, correto? Ou gerado por S, Mas o que interessa é que esse conjunto aqui é aquele W, Ele vai ser formado por todas as combinações lineares desses elementos A1, V1, mais A2, V2, mais AK multiplicado escalarmente por VK, Onde esses escalares, aqui, vamos apagar, onde esses escalares A1, A2, AK variam em R. Perfeito? Ok. Então, quando, no caso que este daqui, que é um subespaço, seja igual a V, então nós diremos, ou dizemos, que os vetores V1, V2, VK geram V. Então, quando este subespaço aqui, que é o gerado por V1, V2, VK, coincide com o espaço total, o espaço ambiente, então, dizemos que V1, V2, VK, geram o espaço V. O que significa isto aqui? Significa que qualquer vetor, em outras palavras, qualquer vetor vai ser combinação linear
desses vetores, correto? Muito bem, ou seja, qualquer vetor que você tomar em V, né, pode ser escrito como combinação linear desses escalares aqui. Isso aí quando o subespaço coincide com V, né? Mas em alguns casos, esse subespaço não necessariamente será igual a V. Então, nesse caso, os vetores não vão gerar V, o que significaria que vai existir pelo menos um vetor em V que não pode ser escrito como combinação linear de tais vetores, né? Uma pergunta interessante é o que acontece se você toma outro conjunto finito de vetores, né? Vamos fazer o seguinte, né? Digamos aqui a gente tem o gerado por V1, V2, Vk, e por outro lado a gente tem outro conjunto finito de vetores, digamos U1, não necessariamente a mesma quantidade, digamos aqui UL, né? Uma quantidade finita. Então a pergunta é quando vale essa igualdade, certo? Ou seja, gerado por esses vetores, V1, Vk, quando é igual ao gerado por U1, UL. Isso aí acontece, né? Não é difícil mostrar, se e somente se, vamos escrever como propriedade inclusive, por favor. Vamos escrever aqui bonitinho, propriedade, tá? A gente vai usar depois essa propriedade para resolver alguns exercícios, né? Então, estamos falando que a condição necessária e suficiente para que isso aí aconteça é que qualquer desses vetores aqui, o 1, o 2, o L, se somente se, o 1, o 2, o L, é combinação linear desses vetores aqui, tá? Pertence ao gerado por basta, é suficiente isto aqui, gerado por V1, V2, Vk, certo? Porque, agora, essa condição ainda não é suficiente. Se isso aqui acontecer, então o gerado por isso vai ser um subconjunto disso. Mas como eu quero a igualdade, V1 e tem que ser satisfeitas ambas as condições. V1, tá? V1, Vk pertence ao gerado por U1, né, UL, correto? Isso aqui não é difícil demonstrar. Por exemplo, qual vai ser a ideia, né? O seguinte, suponhamos que esses dois gerados são iguais. Perfeito. Então, como este gerado aqui contém o 1, o L, o 1, o L pertence aqui e essa igualdade é satisfeita, então claramente o 1, o 2, o L pertence aqui. Tá? Da mesma forma, como este daqui, este espaço contém V1, V2, Vk, então V1, V2, Vk que pertence aqui vai pertencer a gerado. Então, essa implicação, né, supondo que essa igualdade é verdadeira, essa implicação aqui é direta. Reciprocamente, se nós assumimos essas duas condições, né, que o L pertence ao gerado de V1, V2, Vk, e V1, V2, Vk pertence ao gerado de U1, o L, o que acontece? Como o gerado daqui, gerado por esse, é o menor, que contém eles, então gerado por esses vetores vai estar contido nesse espaço. Porque aqui estamos obtendo um espaço, um subespaço que contém os vetores. Então gerado por eles é o menor, tem que estar contido nesse gerado.
E da mesma forma, como gerar por V1, VK é o menor que contém V1, VK, e esse subespaço já contém eles, então o gerado por eles tem que estar contido no gerado pelos UIs. Então, ambas as inclusões são satisfeitas e, portanto, vale a igualdade. Ok? Então, essa propriedade, na verdade, é um colorário, né? Um colorário, ou seja, uma consequência do teorema anterior. Beleza? Muito bem. Ok. Dentro da álgebra linear, né? A gente vai trabalhar com alguns vetores que são canônicos com relação ao... Quer dizer, por exemplo, Rn, os espaços polinômios, vão ter certos vetores que se comportam de maneira canônica. Então é bom já conhecer eles, né? Quem são os vetores unitários canônicos de Rn? Por enquanto, essa palavra unitário vai ser entendida melhor quando a gente estudar produto interno, né? Certo? Então, quem são esses vetores? Vão ser E1, que vai ser formado por 1, 0, 0, né? E2 igual ao vetor formado por 0, 1, 0, ou seja, na segunda coordenada vai ser igual a 0, né? E1 na primeira coordenada igual a 0, não é isso? Na primeira coordenada igual a 1 e nas outras 0, correto? E2 na primeira 0, na segunda 1 e nas restantes 0, né? E o enésimo vetor canônico na última posição, na última coordenada, vai ser igual a 1 e nas restantes igual a 0, correto? Ok, então esse conjunto de vetores são chamados vetores canônicos ou usuais, né, de Rn, né? Vetores canônicos de Rn. Eles vão aparecer constantemente dentro da álgebra linear, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é que esses vetores canônicos geram o espaço Rn. Então, o gerado por esses vetores aí, o gerado por E1, E2, En, é justamente Rn, que significa que qualquer vetor de Rn pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores, né? E de fato, se você tomar um vetor arbitrário em Rn, né, seja V, um vetor arbitrário, digamos A1, A2, AN, um vetor qualquer, Rn, então nós podemos escrever de maneira fácil como uma combinação linear dos vetores V1, E1, E2 e N. Veja bem, a gente pode escrever isto aqui como sendo, que tal? A1, 0, 0, mais 0, A2, 0, mais 0, 0, a N, né? E agora, usando o fato
de que em Rn se multiplica escalarmente, o escalar multiplica cada coordenada, isto aqui vai ser A1 multiplicado escalarmente por U0, 0 mais A2 multiplicado escalarmente por 0, 1, 0 mais AN multiplicado escalarmente por 0, 0, 1. Né? Mas este vetor aqui é o 1. Esse vetor aqui vai ser o E2, né? E esse vetor aqui vai ser justamente o enésimo vetor canônico, não é isso? E veja, essa escrita aqui é canônica, justamente por isso é que nós chamamos a tais vetores de vetores canônicos, ok? Eles geram, então, o espaço Rn. Perfeito? Muito bem. Então, sempre a gente vai usar essa terminologia aqui. Vetores canônicos ou vetores usuais, né? Bom, uma observação aqui, sempre que a gente estuda álgebra linear, temos que pensar em termos geométricos, né? Uma visão geométrica do espaço gerado. O que significa o espaço gerado? Né? Vamos trabalhar em R2 e em R3. Então, primeiro em R2. Né? Vamos dar uma ideia com alguns e relacionar esses conceitos da álgebra linear com alguns conceitos que a gente estudou principalmente em cálculo vetorial. Né? Então, primeiro vamos tomar um vetor, seja um vetor, né, que está em R2, diferente de zero, tá bom? Diferente do vetor nulo, né? Diferente do vetor nulo. Então a pergunta é, quem é o gerado pelo conjunto unitário formado por esse vetor, né? Certo? Esse daqui, por definição, é o conjunto formado por todas as combinações lineares, vou chamar T vezes U. Isso, como tem um vetor, então serão os múltiplos escalares de U, onde esse T vai variando em R. Não é isso? E você já observa que isto aqui, geometricamente, vai representar uma reta, né? Uma reta que passa pela origem. Já vimos, né, nos vídeos anteriores, em alguns dos vídeos anteriores, que retas que passam pela origem são subespaços vetoriais de R2. Né? Então, este daqui, geometricamente, representa uma reta, né, que passa pela origem, né, reta que passa pela origem e que tem vetor direção U, né, que passa pela origem e que tem vetor direção com vetor direção igual justamente U. Vetor direção U, né? Claro que a gente está acostumado a trabalhar de maneira cartesiana, né? Principalmente em R2, né? Então, digamos que esse U é igual, né, igual a AB. AB. Perfeito? Então, se eu tomar AB, como A é diferente do vetor zero, então posso supor que um desses caras é diferente de zero. Vamos supor que B é diferente de zero, né? Certo? O outro caso seria semelhante, né? Então, se a gente tomar um XY arbitrário dentro desse gerado, né,
dentro desse gerado aqui. Então, a gente vai ter a seguinte relação, né? O xy tem que ser múltiplo do vetor u, ou seja, tem que ser t vezes ab, né? E, portanto, a gente vai ter que x é igual a t vezes a, né? T vezes a, y seria igual a t vezes b, né? Então, como estamos assumindo que b é diferente de zero, a partir dessa segunda relação, a gente teria que t seria igual a y dividido por b. E então, substituindo esse t aqui, a gente vai obter que x seria igual a t, que vai ser substituído por y dividido por b, né, por b, multiplicado por a. Ou equivalentemente, a gente vai ter bx, né, bx igual a y, ou menos a y igual a zero, né? Seria a equação cartesiana, correto? A equação, esta daqui seria justamente a equação cartesiana, né? Cartesiana. Né? Em todo caso, né, trata-se de uma reta, né, que passa pela origem, né? Isso passa pela origem, digamos uma reta, essa reta, opa, que é isto? Eu não quero isso daqui, não. Então deixa eu apagar aqui. Eu quero retas. Uma reta que passa pela origem, né? Digamos essa reta aqui. Muito bem. Isto aqui seria então o gerado pelo vetor unitário U, né? Ok. Muito bem. É claro que se B é igual a zero, por exemplo, né? Então A teria que ser diferente de zero, então daqui você isola T, e substitui na outra equação e vai obter uma semelhante a essa daqui. Perfeito? Muito bem, então quando U é gerado por um vetor diferente de zero, é uma reta que passa pela origem e tem vetor direção justamente esse U, né? Eu considerei U diferente de zero, já que se U fosse zero, o gerado por zero seria o espaço trivial zero. Qualquer escalar multiplicado pelo vetor zero dá o vetor zero. E a pergunta é, e se a gente tem dois vetores agora, né? Sejam agora U e V, né? U e V, dois vetores R2, né? R2, ambos diferentes de zero, né? É claro, com U diferente, porque zero não aporta nada, né? U diferente de zero e B diferente de zero, né? Então, teremos duas possibilidades, na verdade. Pode acontecer que V seja paralelo, se B é paralelo ao vetor U, né? Se B é paralelo ao vetor U. Então, se V é paralelo ao vetor U, o gerado por U e B, por esses dois vetores, tem que ser uma reta também. Por quê? É uma reta que passa pela origem da mesma forma, né? Por quê? Porque é uma reta que passa pela origem e que tem vetor direção qualquer deles, que passa pela origem, né?
Mas por que isso aí acontece? Olha, veja bem, caso B é paralelo a U, significará que V será igual a algum múltiplo de U, não é isso? Muito bem. Então, se a gente tomar um vetor qualquer em W, né, que será um gerado, vou fazer melhor o seguinte, que cara vai ter o gerado agora? O gerado por UV. O gerado por UV, isto daqui é igual às combinações lineares de U e V, né? Então vai ser os alfa vezes U mais beta vezes V, né? Múltiplos escalares, onde alfa e beta são números reais quaisquer, não é isso? Mas se V é igual a TU, né? Se V é igual a TU, isto aqui, no lugar de V, vou colocar assim, ó, beta vezes V. Mas quem é V? TU. T multiplicado escalarmente por U, onde alfa e beta são números reais. Ok? Mas isso daqui você pode escrever ou reescrever da seguinte forma, né? Isto daqui você pode reescrever como alfa mais t vezes beta multiplicado escalarmente por u. E isto daqui, ao final, vai ser um escalar também, né? Que, digamos, vamos chamar de gama. Né? Então, inicialmente, alfa e beta variam em R, mas tudo isto daqui se reduz a um escalar simples. Né? Os múltiplos, então, escalares de U. Digamos, lambda vezes U. Um lambda variando em R. Então, seria a reta, uma reta que passa pela origem, né, com vetor direção justamente U. O V também, né? O vetor direção U. O V, tá bom? Então, se esses vetores são paralelos, o gerado seria uma reta. E caso esses vetores não sejam paralelos, né, que seria a segunda possibilidade, né, se U não é paralelo com V, então, nesse caso, é possível demonstrar que o gerado pelo UV seria todo R2. Ou seja, o espaço gerado por UV vai ser, nesse caso, vai coincidir com R2. Qualquer vetor pode ser expressado como uma combinação linear desses dois vetores. E por que isso aí vai ser verdade? Por quê? Né? De fato, né? Vamos dar uma explicação algébrica, certo? De fato. Pelo seguinte, né? Suponhamos que U tem a cara A, B, certo? E que V é igual a CD, perfeito? Esses dois vetores, ambos diferentes de zero e não paralelos, não é isso? Então, para isso acontecer, você toma qualquer vetor aqui, tem que mostrar que está no gerado, né? Ou seja, que eles geram, significa que qualquer vetor é combinação linear, né? Então, pega um vetor arbitrário, x, y, um vetor arbitrário,
né, que está em R2, certo? Então a pergunta é, então existem, ou desejamos, né, desejamos achar escalares, vamos chamar alfa, beta, né, de tal forma que xy, esse vetor arbitrário aí, é combinação linear desses vetores u e b, né? Ou seja, alfa, AB, vamos com calma aqui, alfa multiplicado por AB mais beta multiplicado por CD, não é isso? Isto aqui originaria a seguinte equação. Alfa, lembra-se que aqui as incógnitas seriam alfa e beta, né? Alfa e beta. Então, isto daqui seria A vezes alfa, né? Mais primeira coordenada alfa vezes A, mais beta vezes C, ou se você quiser C beta, igual a X, né? E na segunda coordenada, você teria B alfa mais D beta igual a Y, correto? Então, a gente aqui tem um sistema com duas equações e duas incógnitas, né, que seriam alfa e beta. Então, podemos pensar na regra do Cramer, mas para aplicar a regra do Cramer, temos que garantir que o determinante daqui do sistema tem que ser diferente de zero, não é isso? O determinante desse sistema, né? O determinante desse sistema é fácil de calcular, é AD menos BC, né? Temos que garantir que isto daqui é diferente de zero. O que acontece se esse determinante, né, vamos chamar essa matriz de A, o que acontece se a determinante de A for igual a zero? Caso isso aconteça, significa que AD seria igual a BC, correto? AD seria igual a BC. Já, tá. Agora, esses dois vetores foram escolhidos diferentes de zero, não é isso? Então, o C ou D pode ser diferente de zero. Então, podemos assumir, sem perda de generalidade, que D é diferente de zero, né? Então, vamos trabalhar nesse caso apenas para ilustrar. D é diferente de zero. Então, como D é diferente de zero, a gente teria que A seria igual a BC dividido por D, né? Porque D, estamos assumindo diferente de zero, correto? Estamos assumindo. Ok, então nosso vetor U, que tem coordenadas A, B, seria igual a BC dividido por D e aqui B, né? E nós, dessa relação aqui, podemos colocar como escalar, que tal B dividido por C, né? Isso aqui multiplicando, aqui seria C, e aqui seria eu isolei B sobre D, então aqui estaria D, não é isso? E quando isso passa a multiplicar, seria B por C dividido por D, que está aqui, e aqui B por D dividido por D, ou seja, o B. Mas isto daqui é o quê? É o V, nosso vetor V.
Então, isso daqui estaria dizendo que U é paralelo com V, que não é o caso, né? Contradição. Não, este caso não acontece. Nós estamos no caso que U não é paralelo. Portanto, o determinante é diferente de zero. Logo, determinante de A é diferente de zero. Se, como determinante de A é diferente de zero, esse sistema estrela tem solução única pela regra de Cramer, correto? Então, estrela possui uma única solução, né? Tem, por Cramer, eu vou aplicar aqui a regra do Cramer, então, estrela tem solução, na verdade, única solução, não é isso? Nós estamos interessados numa solução. Isso aí, então, provaria que os caras que a gente está querendo achar, de fato, existem. Isso mostraria que qualquer vetor seria combinação linear, né? Qualquer vetor aqui, xy, seria combinação linear desses vetores. Portanto, caso U não seja paralelo com V, eles vão gerar R2. Bom? Muito bem. E em R3? E em R3? O que acontece em R3? Bom, então em R3 a gente vai dar apenas as ideias, né? Vamos intuir o que está acontecendo aqui. Primeiro caso, né? O gerado por um único vetor, né? Digamos esse U diferente de zero, é claro, U diferente de zero. Isto aqui deve ser uma reta, né? Isto daqui uma reta, seriam os múltiplos de U, né? Já não vamos fazer as contas, né? Vai ficar claro que este gerado vai ser uma reta, né? Reta, né? Mas não é uma reta qualquer, é uma reta que passa pela origem e tem vetor direção U, correto? Que passa pela origem com vetor direção U. Agora, se a gente tomar dois vetores, né, essa é a primeira possibilidade, né? Agora, gerado por dois vetores diferentes de zero, né? Gerado por U e V, dois vetores. Acho que eu vou colocar aqui, vou tomar de maneira geral três vetores, U, V e W, todos diferentes de zero, tá bom? Tá, já. Então, o gerado por V. Temos duas possibilidades. A primeira é que, caso U seja paralelo com V, então, vai morar na mesma reta. Então, esse gerado aqui, vamos chamar de W, né, o W. Então, W vai ser uma reta. W é uma reta, né, com vetor direção, seja U ou seja W. Obviamente, reta que passam pela origem, não é isso? Já não vou anotar aqui, certo? Agora, se U não for paralelo com V, se U não for paralelo com V, então veja bem, aqui um gerado vai estar os múltiplos de U mais os múltiplos de V. Isso aí representaria geometricamente um plano, tá? Então esse daqui vai ser um plano que obviamente passa pela origem, plano,
que passa pela origem, né? Passa pela origem e que tem vetor normal com vetor normal igual ao produto vetorial desses dois, né? Vetor normal, o produto vetorial UV. Estamos trabalhando em R3, né? E que acontece como gerado por três vetores. Vamos ver se temos espaço aqui, acho que sim, né? O gerado por três vetores, né? Gerado por três vetores, certo? U, V e W, né? Então, caso W more no espaço gerado por esses três aqui, por esses dois primeiros, então isso reduz a um plano, certo? Então vamos ter diferentes possibilidades, né? Diferentes possibilidades. Por exemplo, o que acontece se W pertence ao gerado, né? Se W pertence se W pertence, aliás, né? Se W pertence ao gerado por U e V, né? Então, esse gerado aqui vai se reduzir ao simplesmente o gerado por U e V. Então, nesse caso, teremos o reta, dependendo, reta passa pela origem, caso V seja paralelo a U, ou plano, o plano, certo? Né? E se W, por exemplo, se W não pertence ao gerado, não pertence ao gerado por U e V, então, nesse caso, né, não podemos ter uma reta, porque já teremos dois vetores, então teremos um plano, caso V seja paralelo a U, teremos o plano, ou todo R3, certo? Quando isso vai acontecer, por exemplo, para ter, por exemplo, você estudou, né, por exemplo, em cálculo vetorial, né, caso o triple produto escalar U, V, W seja diferente de zero, esse número escalar seja diferente de zero, esse número escalar, lembre-se que é igual ao produto vetorial de U por V multiplicado internamente por W, né? Caso seja diferente de zero. Então, o gerado por esses três caras vai ser justamente R3. Perfeito? Muito bem. Olha, esse negócio aqui ficarão mais claros quando a gente estudar o conceito de independência linear e também de base. Ok, essa é a interpretação geométrica, né? Como eu já disse, a álgebra linear e a geometria, elas estão intimamente conectadas, né? Vão da mão. Muito bem, assim como a gente tem um conjunto gerador canônico em Rn, temos um conjunto gerador canônico também em Pn. E esse conjunto canônico vai ser aquele formado pelos seguintes polinômios: 1, x, x2, x, n. Tá? Esse é o conjunto gerador canônico. E por que ele é canônico, né? Se você pegar um polinômio qualquer, né, de grau menor ou igual a n, então ele vai ter essa cara. Vai ser
A0 mais A1x, né? Mais, seja, melhor, vamos escrever aqui, seja P mais A2 x2, né? Mais AN xn, um polinômio genérico de grau menor ou igual que n, correto? Então, esse polinômio a gente pode escrever da seguinte forma: A0 multiplicado escalarmente por 1, mais A1 multiplicado escalarmente por esse polinômio x. Agora, olha, qual é a diferença de escrever dessa forma? Aqui eu estou vendo A1 como um coeficiente, aqui eu estou vendo como um escalar, tá bom? Escalar multiplicado por esse polinômio, né? Aqui o escalar A2 multiplicado escalarmente pelo polinômio x2. E finalmente, esse coeficiente AN eu vou olhar como sendo o escalar AN multiplicado escalarmente pelo polinômio xn. Então, essa escrita está dizendo aqui que P, né, P, que qualquer, pode ser escrito como combinação linear de maneira natural desses polinômios. Ou seja, em outras palavras, o subespaço gerado por tais polinômios, 1, x, x2, xn, é o próprio espaço de polinômios de grau menor ou igual a n. Por quê? Qualquer vetor pode ser escrito aqui. Ou em outras palavras, né? Em outras palavras, esses polinômios geram o espaço, né, de polinômios. Em outras palavras, né, esse conjunto aqui, 1, x, x2, blá blá blá, xn, geram o espaço de polinômios. De maneira, como vimos, natural. Perfeito? Portanto, esse conjunto aqui desses polinômios são chamados de conjunto canônico, conjunto gerador canônico. Perfeito. E para finalizar, nosso último exemplo, vamos mostrar um conjunto gerador canônico do espaço de matrizes de ordem 2×2. Lembre-se que este daqui indica o espaço de matrizes de ordem 2×2. Então, veja bem, vamos tomar uma matriz arbitrária, né, digamos A, B, C, D, uma matriz arbitrária de ordem 2×2, né, com entradas reais. É claro, estamos trabalhando nesse contexto, né? Vamos chamar essa matriz de A. Então, nós podemos escrever, né, A da seguinte forma. A pode ser escrita da seguinte forma, veja bem. A00 mais, eu vou deixar o B aqui e as outras entradas 0, certo? Mais, agora 0, 0, aqui C e aqui D, mais 0, 0, opa, desculpem, aqui tinha que ser 0, né? 0 aqui, né? Agora 0 aqui e D aqui. Ok. Isto aqui, né? Como multiplicamos escalarmente num espaço de matrizes? O escalar multiplica a cada uma das entradas, né? Então, A multiplicaria a matriz formada por 1, 0, 0, 0 aqui, né?
isto aqui pode ser expressado como produto de B escalarmente por 0, 1, 0, 0, né? Mais C escalar 0, 0, 1, 0, mais D 0, 0, 0, 1, correto? Então, essas matrizes aqui, né, geram o espaço de matriz de ordem 2 por 2, porque qualquer matriz pode ser escrita como combinação linear dessas matrizes, né? Portanto, o espaço gerado por tais matrizes, né? 0, 0, 0, né? 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 0, 1, né? Coincide ou vai ser igual a todo o espaço de matrizes de ordem 2 por 2. Nós conseguimos escrever qualquer matriz como combinação linear de maneira natural dessas matrizes. Por isso que esse conjunto de matrizes é chamado de conjunto gerador canônico do espaço de matrizes. Perfeito. No próximo vídeo, vamos resolver alguns exercícios do livro do Howard Anton sobre combinações lineares. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, amigos. Um abraço. Tchau, tchau.